Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nunes. Vou trabalhar aqui com vocês as aulas 7 e 8 da nossa apostila Alfa Verde, ok? Essas aulas 7 e 8 trata-se do tema aplicações de proporcionalidade. Essas aulas estão na página 154 da apostila Alfa Verde. É uma aula só de exercícios, portanto, eu vou corrigir apenas os exercícios, pois a teoria já foi dada em sala de aula. Ok, pessoal? Vamos lá? Então, a gente vai começar aqui com o primeiro exercício, que está aí na sua página 154, apostila Alfa Verde. Fala mais ou menos assim. Se uma loja repartir, sublinha isso, repartir quer dizer dividir. Vamos fazer uma divisão proporcional. Se uma loja repartir entre 3 funcionários a quantia de 2.400, bom, isso daqui já é o total que nós vamos dividir. Qual que é esse total? R$ 2.400. Essa quantia será dividida entre 3 pessoas, né? Vai ser dividido entre 3 funcionários e vai ser dividido em partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 5. Sublinha isso, que é o coração do exercício, em partes diretamente proporcionais. Quando nós tratamos de divisão proporcional, qual foi o esquema que eu mostrei em sala de aula? O esquema é esse daqui. X, Y, Z são as 3 partes que nós vamos dividir. E elas são diretamente proporcionais a que valores? Aos valores 3, 4 e 5. Uma vez que você monta esse esquema, você já fuzila o exercício. A gente sabe que o que caracteriza grandezas diretamente proporcionais? A divisão é constante. Portanto, a primeira dividido pela primeira é igual à segunda dividido pela segunda de lá, que é igual à terceira dividido pela terceira de lá. E uma vez que eu escrevo isso, eu aplico agora as propriedades de proporção. Eu já posso escrever uma quarta razão, fazendo o quê? A soma em cima e a soma embaixo. Quando eu somar os numeradores, eu estou somando as partes. Ao somar as partes, vai dar o total. Repare que sumiram-se as letras. E aí eu passo a ter 2.400 e somando-se aqui embaixo, 7 mais 5 dá 12. Podemos simplificar 24 com 12, portanto, aqui vai dar 200. O que você faz agora? Você pega esse resultado, volta e iguala individualmente com cada uma das nossas razões. E aí você vai encontrar cada uma das partes. X sobre 3 é igual a 200. Fazendo o produto em cruz, X vai dar R$ 600. Y sobre 4 é igual a 200. Fazendo o produto em cruz, o Y vai ser R$ 800. E aí, por fim, o Z. Z sobre 5 igual a 200. Fazendo o produto em cruz, o Z vai dar R$ 1.000. E aí, quando você responder, você pegue esses valores e responda na ordem. Como os números que a gente está dividindo proporcionalmente são 3, 4 e 5, a gente vai responder na ordem. A resposta seria, portanto, 600, depois 800 e depois R$ 1.000 na ordem. A alternativa que corresponde a esses valores na ordem é a letra D de dado. Ok, pessoal? Suave? Esse é o primeiro problema. Podemos avançar? Exercício 2. O próximo problema, o exercício 2, ele fala mais ou menos assim. Divida a quantia. Repare que segue a mesma linha de raciocínio. Você tem um total e nós queremos dividir. É um problema de divisão proporcional. Todo problema de divisão proporcional, você começa montando esse esqueminha de sala de aula. Portanto, a gente vai dividir, já vou escrever aqui, qual é o total a ser dividido. Novamente, temos um total de R$ 13.200. E esse exercício ele é dividido em 2 partes. Tem o item A, que eu estou fazendo aqui, e depois tem o item B. Ele quer que você divida esse valor
em 3 partes. Só que tem que ser em 3 partes diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3. Mesmo esquema. As partes são x, y e z, e essas partes são diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3. Como vimos, grandezas diretamente proporcionais são grandezas cuja a razão, cuja divisão, ela é constante. Então, o primeiro dividido pelo primeiro é igual ao segundo dividido pelo segundo, o terceiro dividido pelo terceiro. Então, já podemos dizer que x sobre 1 é igual a y sobre 2, que é igual a z sobre 3. Já podemos fuzilar o problema aplicando as propriedades de proporção. Podemos construir uma quarta razão somando em cima e somando embaixo. Quando somarmos em cima, vamos ter a soma das partes, dando o total, que é 13.200. E embaixo, 3 mais 2, 5 mais 1 dá 6. Veja, repare, sumiram-se as letras. Ao sumir as letras, você resolve o exercício. 13.200 dividido por 6, isso vai dar 2.200. Confere? 2 vezes 2 dá 12, põe 12 vai 1, 6 vezes 2 dá 12, põe 2 vai 1, 6 vezes 2, 12, 1 que foi 13, está aí. E aí o que eu faço agora? Vou pegar esse valor de 2.200 e igualo individualmente com cada uma das minhas razões, como nós fizemos anteriormente. E aí você acha o valor de cada uma das partes. X sobre 1 igual a 2.200, portanto, x igual a R$ 2.200. O y, portanto, o y sobre 2 igual a 2.200. Multiplica em cruz, o y vai dar R$ 4.400. E o z sobre 3 igual a 2.200. Multiplica em cruz, 3 vezes 2 dá R$ 6.600. Quando responder, são esses 3 números na ordem. Numa prova escrita, você teria que responder assim. Resposta: 2.200, ponto e vírgula, 4.400, ponto e vírgula, e 6.600. Essas são as 3 partes proporcionais aos valores 1, 2 e 3. Esse, portanto, é o item A. Ok, pessoal? Agora aqui, ó, vamos lá. Agora vamos fazer o item B. O item B, o que ele nos pede? É o mesmo problema. Só que ao invés de dividirmos os 13.200 em partes diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3, vamos fazer uma divisão inversamente proporcional. Ele quer que você divida em 3 partes, x, y, z, inversamente proporcionais aos números 1, 2 e 3. Como foi visto em sala, como é que a gente monta esse esquema? Por se tratar de grandezas inversamente proporcionais, a gente vai fazer a divisão, só que de uma maneira inversa. O primeiro, x, dividido pelo inverso do primeiro, como o primeiro é 1, o inverso de 1 é 1 mesmo. É igual a y dividido pelo inverso de 2. O inverso de 2 é meio. Assim como z, dividido pelo inverso de 3. O inverso de 3 é 1/3. Na hora que nós escrevemos isso, a gente está liberado para aplicar as propriedades de proporção. A gente soma os numeradores e somamos os denominadores. Lembrando que ao somarmos os denominadores, nós temos frações aqui. Portanto, tem que tirar MMC, todo aquele esqueminha. Ao somar as partes, nós vamos ter o total. Sumiram-se as letras, você resolve o exercício. Portanto, aqui em cima vai dar 13.200. E aqui embaixo, tirando o MMC rápido, dá 6. 6 por 1 dá 6, 6 por 2 dá 3, 6 por 3 dá 2, 2 com 3 dá 5, com mais 6 dá 11. Portanto, nós temos 11 sextos no denominador. Aqui, a gente pode fazer uma simplificação um pouco mais rápida. Onde está escrito 13.200, você pode enxergar como sendo 132, ok? Vezes 100. E lembrando que 132 pode ser escrito como 11 vezes 12. Ok, pessoal? Uma fatoração simples aí. Esse 132, a gente pode chegar aqui, ó, ao invés de deixar 132, a gente pode deixar 11 vezes 12. E aí, ó, corto esse 11 com esse 11, já deu uma boa simplificada.
A fração embaixo a gente inverte, multiplica por 12, vai dar 72. Portanto, a resposta aqui, 7.200. O que eu faço agora? Você vai pegar este valor, vai voltar e vai igualar individualmente com cada uma das nossas razões, achando o valor de cada uma das partes. Portanto, x sobre 1 é igual a 7.200. Quanto que é o x? 7.200. O nosso y sobre meio é igual a 7.200. Faz o produto em cruz. Meio vezes 7.200, o nosso y vai dar R$3.600. R$3.600. E, por fim, o nosso z. Quanto seria o z? Z sobre 1/3 é igual a 7.200. Faça o produto em cruz. 7.200 dividido por 3, 72 dividido por 3 dá 24, R$2.400. Então, esses são os valores. Quando for responder, por favor, resposta já está aqui, na ordem. 7.200, 3.600, 2.400 seria a resposta do item B, numa prova escrita. Ok, pessoal? Bom, esse foi o exercício 2. Bom, com relação ao exercício 3, o que acontece com o 3 ele, ao meu ver, ele apresenta um probleminha no texto. Esse exercício 3, em nenhuma sala eu estou resolvendo. Esse exercício 3, ele fala de 2 sócios que vão fazer, né, uma aplicação, e essa aplicação vai ser feita durante um prazo de 3 anos. E o que acontece? Esse exercício não deixa claro quanto cada um dos sócios vai fazer, qual o valor que cada um dos sócios vai aplicar anualmente. A resolução do exercício, ele quer que você entenda que esses sócios vão aplicar ao longo de cada um dos anos durante 3 anos. Então, durante o primeiro ano vai ter uma aplicação, durante o segundo ano vai ter uma outra aplicação e durante o terceiro ano vai ter uma nova aplicação. Agora, o problema é que esse exercício deixa claro o primeiro ano, quanto cada um aplica. Já o segundo ano já é uma dúvida. Agora, com certeza, o terceiro ano é uma incógnita. Ele não deixa claro quanto será aplicado. E o exercício quer que você resolva adotando uma aplicação determinada, mas aí ele não deixa claro, né? Então, assim, esse exercício, eu acredito que ele tem um problema no texto, inclusive eu pedi para 2 professores de gramática ler esse problema, e eles tiveram a mesma interpretação que eu. Então, assim, esse exercício eu não estou resolvendo em sala nenhuma, e, portanto, eu vou pular o exercício 3, aí da apostila Alfa Verde, dessas aulas 7 e 8, que está na página 155. Esse exercício 3 eu peço para que vocês anulem aí e vamos adiante. Os 2 próximos, sim. O exercício 4. Como é que a gente resolve esse exercício 4? O exercício 4, vale a pena dizer que ele é um aperitivo para o exercício 5. O exercício 5 caiu na FUVEST, não estou bem lembrado se foi 2 ou 3 anos atrás, é recente. O exercício 5 caiu na FUVEST, foi o exercício que teve o maior índice de erros na prova. Esse exercício 5, ele é cavernoso. Agora, o exercício 4 é um aperitivo, ele é uma espécie de negativo do exercício 5. Então, a gente vai resolver o exercício 4, você vai ter aí uma noção razoavelmente do exercício, e aí a gente vai para o 5, aí você vai ver que esse 5 ele faz palhaço chorar, pessoal, beleza? Então, o exercício 4, ele fala mais ou menos assim. Ele conta a história aí de 2 pessoas, João e Maria, que moram em lados opostos numa estrada. Então, o exercício 4, ele fala assim, você tem aqui João e Maria. Aonde é que está João? João está aqui. E aonde é que está Maria? Maria está aqui. Em 2 extremos de uma estrada. Então, João e Maria, da casa de João
a casa de Maria existe uma estrada de 26 quilômetros. Ele dá o tamanho dessa estrada. Você vai ver que o exercício 5, o tamanho da estrada é justamente o que ele pede. Por isso que eu falo que esse exercício é o negativo do exercício, é o contrário. O que esse exercício dá, o outro pede, e vice-versa. Então, esse exercício aqui está dando o tamanho da estrada e fala que essas duas pessoas vão caminhar em sentidos opostos. E aí ele explica, João saiu de bicicleta de sua casa, indo para a casa de Maria, e um tempinho depois, Maria saiu de bicicleta da sua casa, indo pela mesma estrada para a casa de João. Então, eles estão em sentidos opostos. No momento em que eles se cruzaram, João tinha andado durante o dobro do tempo de Maria. Bom, então eu espero que, como João andou durante o dobro do tempo de Maria, é como se João tivesse andado até aqui, ó. João andou aqui, ó. Esse espaço aqui, ele andou durante um tempo de 2t. E Maria andou esse espaço aqui, ó, durante o tempo t. Aqui foi onde eles se cruzaram, onde houve o encontro. Eles se encontraram aqui, ó. E repara que ele ainda explica que os corredores, ele ainda explica aqui, ó, no momento em que eles se cruzaram, João tinha andado durante o dobro do tempo de Maria e Maria andou com uma velocidade, João tinha andado durante o dobro do tempo que Maria andou e com uma velocidade média igual a 4/5 da velocidade média de Maria. Então, ele ainda explica que João, aqui, ó, nesse trecho que ele caminhou, além dele ter caminhado com o dobro do tempo de Maria, ele também fez esse percurso com uma velocidade que é 4/5 da velocidade de Maria. Então, repare, enquanto o tempo de Maria é t, o tempo de João é 2t. Enquanto a velocidade de Maria é v, a velocidade de João é 4/5 de v. E quando eles fizeram isso, repare, esse trecho aqui, ó, é o que eu chamo de ΔS da Maria, e esse trecho aqui, ó, é o que eu chamo de ΔS de João. Bom, o que o exercício pede? O exercício está pedindo qual foi o espaço percorrido pela Maria. Tranquilo. Como é que a gente faz? O que a gente percebe nesse problema? Para a gente resolvê-lo, a gente vai ter que montar uma equação. Qual é a equação que a gente logo de cara percebe? A gente percebe que se eu pegar o ΔS de João, o ΔS que João percorreu, esse trecho aqui, ó, da esquerda, tá vendo? E somar com esse trecho da direita, que é o ΔS da Maria, na hora que nós fizermos essa soma, nós vamos ter exatamente o tamanho da estrada. Tamanho da estrada que vale quanto, pessoal? 26 quilômetros. Repare que aí temos a nossa equação. Com essa equação que a gente vai resolver o problema. O que a gente sabe? A gente sabe de uma proporção, como é que a gente calcula velocidade? Se eu pegar a velocidade do João, que é 4/5 de v, ó, com relação a João, 4/5 de v, essa velocidade de João é igual ao ΔS de João mais sobre o tempo que João levou. O tempo que João levou, 2t. Então, temos aqui uma proporção, velocidade é igual ao ΔS sobre o tempo. Daqui, se eu fizer um produto em cruz, eu tiro que o ΔS de João, quanto é que vale o ΔS de João? Vou pegar esse 2 multiplicado por esse 8, vai ficar 8/5 de VT. Com relação a Maria, o que a gente detecta? Se eu pegar a velocidade da Maria e for calcular essa velocidade, eu sei que velocidade é igual a ΔS da Maria sobre o tempo que a Maria levou para fazer o percurso dela. Fazendo-se o produto em cruz, vemos que o ΔS da Maria, que é justamente o que o exercício quer, o exercício pede o ΔS da Maria, né? Esse trecho aqui, ó.
O exercício pede o ΔS da Maria. O ΔS da Maria a gente percebe que é dado por VT. Quer dizer, se você descobrir quanto que vale esse produto VT, você acabou de descobrir o ΔS da Maria. Agora o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui o ΔS de João e o ΔS da Maria, se eu somar os dois, dá 26, é o que eu vou fazer. Vou pegar o ΔS de João, que é quanto? 8/5 de VT, e vou somar com o ΔS da Maria, que é VT. E essa soma tem que dar 26. Repare aí que a nossa incógnita é o produto VT. A nossa incógnita é justamente o que a gente quer, o ΔS de Maria. Aqui eu posso substituir, ó, esse VT, a gente pode tirar e colocar ΔS, ó, de Maria. Eu vou tirar aqui, ó, VT e vou colocar, ó, ΔS de Maria. Pronto, que é o que o exercício pede. Agora é só a gente resolver essa equação aqui. Para não ficar tirando o MMC, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Eu vou multiplicar por 5 aqui e vou dividir por 5 para ficar os denominadores iguais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Uma vez que nós temos todos os denominadores iguais, a gente pode simplificar aqui, ó. E aí eu já posso somar. 8 mais 5 vai dar 13. 13 ΔS de Maria, que é igual a 26 vezes 5. Daqui eu corto esse 13 com esse 26, que dá 2. E aí eu faço o produto e está dada a resposta. ΔS de Maria, portanto, é igual a 2 vezes 5, 10 quilômetros, que é a resposta do exercício número 4. Ok, pessoal? Dando como resposta a alternativa B de bola. Suave, turma? É isso. Podemos avançar? Então, esse é o exercício 4. Agora sim, nós estamos no exercício número 5. Esse exercício 5, ele é um exercício extremamente cavernoso. Esse problema aqui, ele caiu na FUVEST há cerca de 2 ou 3 anos atrás, não estou bem lembrado, mas eu acho que é 2 anos atrás. No ano que ele caiu, não sei se foi 2018, 2017, no ano que ele caiu, foi o exercício que teve maior índice de erro. Tá? Vou tentar solucionar aqui da melhor forma para vocês. O exercício número 5, que está aí na página 156 da sua apostila Alfa Verde. O exercício 5, ele fala assim, 2 atletas correm com velocidade... É bem similar a esse problema aqui. Os 2 atletas em cantos extremos correm em sentidos opostos. Então ele explica, 2 atletas correm com velocidades constantes em uma pista retilínea partindo simultaneamente dos extremos opostos, A e B. Um dos corredores parte de A, chega em B e volta para A. O outro corredor parte de B, chega em A e volta para B. Ou seja, os 2 corredores fazem um bate e volta. Ele sai, bate e volta. O outro sai daqui, bate e volta. Então é fácil, muito fácil de perceber que quando eles saem, vai haver um encontro e aí na hora que bate e volta de novo, vai haver um outro encontro. Nessa brincadeira haverá 2 encontros. E ele deixa bem claro aqui no exercício. Os corredores cruzam-se 2 vezes, claro. A primeira vez, 800 metros de A. E a segunda vez, a 500 metros de B. Qual é o comprimento da pista? Bom, esse exercício eu vou resolver utilizando o conceito de proporcionalidade. Esse exercício eu começaria fazendo ele. E outra, a dificuldade de um problema, quem dá é quem resolve. Repare que esse problema fala de 2 encontros. Então seria interessante que você analisasse primeiro o primeiro encontro e depois que você analisou o primeiro encontro, você vai para o segundo encontro, para que você não faça o problema de maneira muito carregada, o que vai tornar o exercício difícil. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui, ó, a pista e os corredores... eles vão um de encontro ao outro e eu vou me preocupar com o primeiro encontro. Não vou fazer nada do segundo encontro. Ele deixa bem claro que aqui nesse ponto, olha, aqui nesse ponto está o corredor A,
que vai para lá com velocidade VA. Vou colocar assim, ó, VA. E aqui está o corredor no ponto B, que vem para cá, ó, com velocidade VB. E o exercício deixa bem claro que esses corredores, eles vão se cruzar a primeira vez, primeiro encontro, a 800 metros de A. Então, vou deixar claro aqui, ó, esse ponto é o primeiro encontro. E eu vou usar esse giz aqui, ó, vermelhinho, para me referir sempre ao primeiro encontro. Ele deixa claro que isto daqui representa 800 metros. Bom, como o tamanho da pista é o que eu quero encontrar, eu vou chamar de x. Lembre-se que na hora que você chama de x a sua incógnita, você é obrigado a criar uma equação. Eu tenho que criar uma equação aqui para achar esse x. Como o total do percurso é x e esse pedacinho é 800, logo, esse pedacinho restante aqui, ó, aliás, esse pedação restante tem que ser x menos 800, que é o tamanho que o corredor B vai caminhar até o primeiro encontro, x menos 800 metros. Correto, pessoal? E, por enquanto, é isso. O que a gente tem que entender é que esses corredores, eles vão sair no mesmo instante e eles vão se cruzar aqui pela primeira vez no mesmo instante. Se eles saem no mesmo instante e se cruzam no mesmo instante, com toda certeza, o tempo gasto por eles neste percurso inicial é o mesmo. Quanto que o A andou? Quanto tempo ele andou? T. E quanto tempo o B andou? T. Com isso, eu já consigo criar umas equações. As equações aqui para o primeiro tempo. Então, para o primeiro tempo, ó, vou até deixar marcando aqui, ó, para o primeiro tempo não, para o primeiro encontro. Para o primeiro encontro, o que eu já posso escrever? Eu vou escrever aqui, ó, a velocidade desenvolvida pelo corredor A, velocidade VA, é igual ao ΔS que ele caminhou, portanto, esse primeiro ΔS que ele caminhou até o encontro aqui, ó, o ΔS que ele caminhou foi 800, dividido pelo tempo que ele gastou, que eu estou chamando de T. Por sua vez, a velocidade do corredor B vai ser VB é igual ao ΔS que ele caminhou, que no caso é o restante da pista, x menos 800, dividido pelo tempo que ele gastou, que é o mesmo, T. Repare que esse T e esse T são iguais. Então, a gente pode isolar. E aqui, para nós ganharmos tempo, e eu não ficar escrevendo muito aqui no quadro, a gente vai usar uma propriedade de proporção. Eu vou trocar aqui os elementos na diagonal. Está vendo aqui? Ó, aonde tem VB, eu vou passar a escrever o T, ele subiu para cá. E aonde tem esse T, o nosso VB vai descer. E aí eu vou ficar com isso daqui, ó, VB. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, o T vai subir e aí o VA vai descer. Aqui tem o T e aqui eu tenho o VA. Perceba que agora aqui é T. E aqui também é T. Uma vez que eu tenho T e T, são coisas iguais. Então, eu vou escrever aqui. Já que isto é igual a isso, eu vou escrever agora 800 sobre VA é igual a x menos 800 sobre VB. E essa é a nossa primeira proporção do primeiro encontro. Mais uma vez, eu vou usar aqui, ó, de um artifício de proporcionalidade, vou trocar aqui, ó, na diagonal para ficar organizadinho, esse lado velocidade e esse lado só distância. Eu vou pegar esse x menos 800, vou passar para cá, e esse VA vou passar para lá. Vai ficar, ó, VA sobre VB, x menos 800. E aí nós temos esta proporção aqui, ó. Tá certo? A gente vai guardar e agora a gente vai para a análise do nosso segundo encontro. Repare que, por enquanto, não mexi nada com relação ao segundo encontro. Agora eu vou mexer. E tudo que eu escrever de amarelo é relativo ao segundo encontro. Agora, uma coisa importantíssima. Este problema, entenda assim, ele começou com os corredores na extremidade, eu dei o tiro, os corredores partiram simultaneamente e eles chegaram aqui, ó, no primeiro encontro. E aí eu parei o problema.
como está parado aqui, você tem que entender que o corredor A, ó, ele está vindo nesse sentido. Então, aqui no primeiro encontro, ó, o corredor A aqui, ó. O corredor A está para lá, ó. Essa é a velocidade de VA, correto ou não? E o corredor B, nesse ponto, ele está para cá, ó. Ó o corredor B, ó. Ó, isso aqui é a velocidade de VB. E a gente parou o problema. E aí a gente fez essa análise. Agora a gente vai reiniciar o problema. Na verdade, é como se eu estivesse começando um novo problema. Eu gostaria que, neste momento, todo mundo entendesse que eu estou começando um novo problema. E os corredores vão partir daqui. É como se eu estivesse começando aqui, ó, do zero. Eles estão começando daqui. Eu vou dar um tiro e um vai vir para cá e o outro vai ir para lá. E nessa, eles dois vão se cruzar aqui, ó, nesse ponto. Este ponto aqui, ó, que eu estou pondo de amarelo, ó, é o segundo encontro. E o exercício deixa bem claro que isso vai ocorrer, ó, a 500 metros de B. E aqui, se todo o percurso da estrada vale X, e esse pedaço é 500, então daqui até a outra extremidade é X menos 500. Isso tem que ficar bem claro. Agora, uma coisa importante. Esse corredor A, ele está indo para o lado lá B. Esse corredor aqui, ó, esse corredor A, ele está indo lá para o B. E esse corredor B, ele está vindo aqui para o A. Então, ó o meu dedo. Enquanto o corredor A está indo, o corredor B vem, o corredor B bate em A, volta, e aí ele volta, e aí o A que está vindo para cá bate aqui, no que ele retorna, eles se encontram aqui. Quando eles se encontrarem aqui, tem que ficar bem claro que o B está voltando para o ponto dele e o A está retornando para o lugar que ele estava originariamente. Isso é super importante, pessoal. E outra coisa, vou até fazer uma pista paralela aqui, para não ficar muito poluído o problema. Agora, para eu analisar essa segunda parte, entenda, os corredores estão saindo daqui, ó, do primeiro encontro, e eles vão se cruzar aqui, ó, no segundo encontro. E eu gostaria que você enxergasse que o corredor, veja, o corredor A, que está vindo aqui, ó, está vindo aqui no sentido de B. Esse corredor A, olha o que o corredor A vai fazer. O corredor A, eu vou fazer de verde aqui, ó. O corredor A, ele está vindo assim, ó. Ele vem, faz esse percurso aqui, ó. Ele vem, ele bate aqui em B, ó, e aí retorna. Aí quando retornar aqui, é que ele encontra o B. Isso daqui é o corredor A que você tem que entender. Ele está vindo para cá, e aí depois está retornando para cá. Ele vai andar esse percurso verde. E vou pegar aqui um outro giz, ó, esse giz laranja. O nosso corredor B, o que ele vai andar? O corredor B está indo para lá. Ele está saindo aqui do primeiro encontro. Quando ele está saindo do primeiro encontro, olha o que ele vai caminhar. Ele vai caminhar esse percurso, bate aqui lá no ponto A, depois retorna e encontra o corredor A aqui, ó. Então o B, ó, esse cara, o B está indo para a esquerda e depois ele retorna e vai encontrar o A. Isso que eu estou fazendo aqui de laranja é com relação ao corredor B. Então ele está indo para lá, depois está retornando para cá. Isso é super importante, pessoal. E eles vão se cruzar aqui, ó, no segundo encontro. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai criar novamente todas essas equações aqui. Mas essas equações vamos criar a partir do segundo encontro, que é o que a gente está fazendo. Quando eu for criar essas equações, de novo, qual é a velocidade de A? Você tem que pegar o ΔS que A andou, dividido pelo tempo. O ΔS, qual é o tempo que eles caminharam aí? Veja, esse tempo
que o B fez para percorrer esse espaço laranja é o mesmo tempo que o A fez para percorrer esse espaço verde. Ah, por quê? Porque eles saíram daqui, eles partiram daqui no mesmo instante e chegaram juntos no encontro no mesmo instante. Se partiram juntos, chegaram juntos no mesmo instante, ou seja, percorreram dentro do mesmo instante. Então eu vou escrever as equações assim, ó. Para a gente não confundir as coisas, eu vou chamar, sabe esse tempo aqui de cima que eu chamei de T? Vamos fazer assim, ó. Chama esse tempo aqui em cima de tempo T1, que foi o tempo gasto aqui, ó, para eles percorrerem antes do primeiro encontro. E eu vou chamar ali de tempo T2, que é o tempo que eles gastaram para percorrer para o segundo encontro. Agora você precisa colocar aqui qual foi o espaço percorrido pelo corredor A. Bom, o espaço percorrido pelo corredor A está no desenho aqui, ó, de verde. É só medir e dizer para mim, ó, essa distância aqui, ó, essa distância de verde aqui, ó, é deste ponto até aqui. Se você olhar aqui no meu desenho, ó, é isso que está de rosa aqui, ó, desse ponto até aqui, ó, é x menos 800 aqui, ó, vou pôr aqui, ó, x menos 800, e aí você tem que somar esse pedacinho verde aí, ó, que é o que A percorreu. Qual foi o pedacinho? Esse pedacinho aqui, ó, quanto é que mede esse pedacinho aqui, ó? 500. Então aqui vai ficar 500. Então você está falando para mim que o espaço que A percorre é x menos 800 mais 500. Então vou colocar aqui, ó, x menos 800 mais 500. Esse é o espaço percorrido pelo corredor A. E qual foi a velocidade de B? Agora você vai pegar o tempo, é o mesmo. Qual foi o espaço percorrido por B? Bom, o espaço percorrido por B é esse espaço laranja que está aqui, ó. Você tem que pegar essas duas distâncias, esse espaço aqui e esse outro, e somar. Quanto é que vale essa medida aqui, ó, laranja? É só olhar no nosso desenho, corresponde a essa medida amarela que eu deixei claro aqui, ó. X menos 500 é essa medida aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, x menos 500. E ele ainda tem que andar esse pedacinho aqui, ó, que aqui no nosso desenho está marcando que mede quantos metros? 800. Então aqui vai ficar 800. E portanto ele andou quanto? X menos 500 mais 800. É o espaço percorrido pelo corredor B. X menos 500 mais 800. E aí você calcula a velocidade. Para nós ganharmos tempo, eu já vou deixar o resultado aqui, ó. Fazendo essa conta, essa primeira aqui, ó, é VA, aonde está escrito menos 800 mais 500, a gente pode colocar menos 300. Ok, pessoal? E essa daqui, onde está escrito x menos 500 mais 800, fazendo a conta, aqui em cima vai dar x mais 300. Tá aí, ó. Agora, assim como lá em cima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tempo T2 aqui, ó, com esse tempo T2, vou fazer um troca aqui, ó, trocar na diagonal. Vou descer o VA e vou subir o T2. Aqui vai ficar T2 sobre VA. A mesma coisa aqui, ó, vou pegar esse T2, vou subir e vou descer o VB. Aqui vai ficar T2 e aqui vai ficar VB. Como esses dois tempos são iguais, assim como lá em cima, eu vou igualar. E aí vai ficar x menos 300 sobre VA é igual a x mais 300 sobre VB. Para deixar organizadinho a coluna só de velocidade e só de espaço, eu vou trocar aqui na diagonal. Esse VA vou passar aqui para cima e vou descer esse x mais 300. Aqui vai ficar x mais 300 e aqui vai ficar VA. Repare que nós temos aqui duas proporções. VA sobre VB é igual a 800 sobre x menos 800. E aqui, VA sobre VB é igual a x menos 300 sobre x mais 300. Como eu tenho, tanto em cima como embaixo, VA sobre VB, ó lá, VA sobre VB,
como essas duas razões são iguais, o que eu vou fazer agora é igualar essas duas razões. E aí a gente vai achar o x do problema. Com isso, eu vou apagar aqui para nós fazermos as contas. O desenho eu já não vou mais usar, eu vou apagar. E agora é só finalizar e acharmos o valor de x. Portanto, agora você vai igualar 800 sobre x menos 800, que é isso que está aqui no lado esquerdo. Vou igualar com esse outro aqui de baixo, uma vez que eles são iguais. É igual a x menos 300 sobre x mais 300. Bom, nesse momento, todos os cursinhos aí de São Paulo, resolvendo a prova da FUVEST, fizeram a mesma coisa. Só que se você fizer um produto em cruz aqui, vai dar um trampo miserável, principalmente por conta dessa distributiva que está aqui. Ó. Você vai fazer uma distributiva, vai dar um gás aí. Imagina você fazendo esse exercício. É bem perceptível que é um exercício desgastante. Uma pessoa fazendo esse exercício no dia da prova, imagina, chega nesse momento já está com a língua no joelho. E ainda tem que dar continuidade ao fazer esse produto cansativo aqui. O que eu pensei? Eu pensei em fazer uma coisa diferenciada. Aplicar aquilo que foi feito em sala de aula, as propriedades de proporção. Lembra que foi falado várias propriedades? O de cima mais o de baixo está para o de baixo. O de cima menos o de baixo está para o de cima. Vou aplicar uma coisa desse tipo aqui, para ficar mais suave o problema. E aí eu pensei em fazer assim, ó. Por exemplo aqui, o de cima, que é 800, está para o de cima mais o de baixo. Repara que o que eu fiz no lado esquerdo, agora eu vou fazer também no lado direito. É igual o de cima está para o de cima mais o de baixo. Então, aqui eu fiz o de cima está para o de cima mais o de baixo, assim como o de cima está para o de cima mais o de baixo. Repara que quando eu faço isso, eu posso cancelar esse menos 800 e esse menos 300, com esse mais 300. E aí vai ficar 800 sobre x, que é igual a x menos 300 sobre 2x. E aí, esse x que tem de um lado e tem do outro, repara, esse x que tem de um lado e tem do outro, a gente pode cortar mesmo, porque como o x é o tamanho da pista, esse x aí, ele é um valor diferente de zero, não precisa se preocupar, que não vai dar zero, e se der zero é uma coisa impossível, né? Esse x aqui é o tamanho da pista, e se for zero, não tem pista, né? Então, como a gente sabe que é um valor diferente de zero, eu posso vir aqui e posso cortar esse x, né? Você não pode cortar o x só porque está igual, né? Eu estou cortando porque é diferente de zero. E eu recaio numa coisa assim, ó. 800 sobre 1 é igual a x menos 300 sobre 2. O que nos dá uma proporção bem mais suave do que a anterior. Aqui eu não preciso fazer distributiva nenhuma. Agora aqui é só, né? 2 vezes 800 vai dar 1.600, assim como 1 vez x menos 300, x menos 300. Passo o 300 para o outro lado e eu acho o valor de x que dá 1.900 metros, que é o tamanho da nossa pista. Perfeito, pessoal? Dando a alternativa letra D de dado. Ok, pessoal? Então, essa aí foi a aula de exercícios, foram as aulas 7 e 8, aplicações de proporcionalidade da apostila Alfa Verde. Grande abraço a todos, até a próxima.